Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Agradecemos a Deus pela dádiva de mais uma oportunidade juntos, através dos microfones da rádio, estudando o livro que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra. Junto com eles... Aloísio, muita paz. Aloísio do quê? Guigino. Guigino, nome assim, bonito, bem italiano. nome bonito. E Eduardo Araújo aqui, muita paz a todos. Pois é, nós vamos continuar estudando o livro que é o Espiritismo, no capítulo 2, que vai tratar das noções elementares do Espiritismo, estudando as qualidades dos médios, agora no item 82. Quem vai fazer a leitura? Eu faço aqui, vamos lá. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Olha que interessante. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita, para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá a enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Então isso aí é muito importante, porque espírito bom não fala coisas negativas. Muita gente vem, porque o espírito me disse tal e tal coisa. Fala assim, mas você não percebeu nessa fala aí que não pode vir de uma fonte boa? Mas por quê? Eu falei, porque espírito bom não fala assim. Espírito bom não aterroriza ninguém, não dá má notícia, não ameaça. Eu nunca vi um espírito bom ameaçar ninguém. Se está ameaçando é porque bom espírito não pode ser. Não é isso, Aloísio Guigino? Essa questão é muito interessante, inclusive sempre foi alertado a respeito, emitido um alerta a respeito. Desde João, do Evangelho segundo João, que diz, não creiais em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Então, nós vivemos cercados por uma multidão de espíritos. Os espíritos pululam ao nosso redor, já dizia Paulo de Tarso, né? E nós seremos, vamos dizer assim, acessados por aqueles a quem nós dermos guarida, com quem nós sintonizarmos. Se nós estamos num mau dia, nós podemos dar essa passagem, essa sintonia para espíritos que não são bons. E nós devemos, então, em vista disso, porque nós não somos bons, eu digo sempre que nós não somos bons, nós que já queremos ser, mas não somos. Tá? Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer a nossa imperfeição e de saber que nós estamos submetidos por vezes a situações em que nós damos guarida a comunicações de espíritos que não são bons. E isto somente será possível identificar através do estudo e através da avaliação daquilo que nós estamos produzindo, que vai nos ajudar, inclusive, a melhorarmos a nossa sintonia, a nossa atividade, a nossa maneira a nossa frequência vibratória, vamos chamar assim. E todos os erros que advêm de uma comunicação nesta situação
elas vêm de maus espíritos, nunca virão de bons espíritos, mas serão permitidos esses espíritos para inclusive nos testar, nos alertar, fazer com que nós sejamos mais vigilantes. Pois é, o nosso desafio, por isso que o aprendizado é diário, né? E a necessidade do estudo é constante, porque a cada página lida, a cada parágrafo vem uma reflexão e um despertar para a responsabilidade. Vamos lá. Continua aqui Kardec dizendo o seguinte: essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. Então a gente não pode desanimar, né? Porque quem lida com a mediunidade tem que estar consciente de que vai ter que lidar também com espíritos de baixa condição moral. Até porque, eu sempre falo isso lá na nossa reunião de desobsessão, né, que eu participo. Eu falo que nós muitas vezes não somos muito diferentes daqueles que se comunicam, não. E que ninguém garante que num futuro muito próximo sejamos nós que estaremos ali se comunicando como obsessores, dependendo da circunstância. Você vê no livro Entre a Terra e o Céu, do médium Chico Xavier pelo André Luiz, a Zulmira, não é isso, Miranda? A Zulmira se torna uma obsessora, né? Eu acho que a Odila, que era uma mulher, né, de bom caráter. Sim, era uma mãe. Uma mãe inclinada ao bem. E ela se torna a perseguidora da Zulmira, não é isso? Por ciúme. Uma obsessora feroz. Interessante, porque ela desencarna, mas continua ligada, onde tiver teu tesouro está o teu coração, não é? E o esposo casa novamente, ela fica insatisfeita, mas não tem como prejudicar a Zulmira, que é a nova companheira. Mas diante do ciúme que a Zulmira vai nutrindo do filho caçula, o Júlio, com o Amaro, a brecha vai se abrindo. E na hora que a Zulmira negligencia o garoto quando ele está tomando banho na praia, e ele morre afogado, ali a conexão é feita, não é? É importante refletir isso, porque a nossa emoção ainda é muito vulnerável pelas nossas limitações morais. E mesmo sendo uma pessoa que vista de fora é um espírito bom, não faz mal a ninguém, é boa esposa, boa mãe, mas trazia limitações que, quando foram colocadas à prova, ela se tornou uma obsessora muito... A moça estava praticamente morrendo, quase. Ninguém conseguia ajudar. E a filha mais nova, a filha mais velha fazendo oração, vem um outro espírito que vem socorrê-la, porque era alguém que tinha ascendência moral sobre ela. É muito interessante essa lembrança, porque o instrutor do André Luiz era alguém totalmente ajustado moralmente. E ele fala, como é que ele fala? A intelectualidade atende por fora, mas só o amor socorre por dentro, porque foi o amor da Odila que conseguiu envolver a Zulmira para sair daquele estágio. Então, leiamos o livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. E vamos ficar mais para o céu do que para a Terra, né? Mais para os bons hábitos, para os bons costumes, para as boas vibrações, porque isso atrairá para nós os bons espíritos. Isso aí. Vamos lá. Adiante. Item 83. 83. Não nos deve admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na Terra homens de bem perseguidos por aqueles que não o são. Então, quer dizer, é uma boa comparação, né? Quem tenta fazer o bem tem que estar pronto para esse tipo de situação. Haverá perseguição, tanto aqui de encarnados quanto de desencarnados. Não é isso, Miranda? 2 minutinhos, Aloysio. Não, vamos lá, é isso mesmo. Porque muita gente fica falando, poxa, não vale a pena você fazer o bem, não vale a pena você se esforçar na mediunidade bem conduzida, porque eu só sou atacado. Toda hora eu sofro perseguições, calúnias, perseguições seja de encarnados ou de desencarnados. Então alguns médios acabam se sentindo desestimulados da tarefa, exatamente pelo que diz aqui Kardec, né? Porque esses maus espíritos vão perseguir e também os maus espíritos encarnados também irão perseguir. Nós temos que ter em mente que, na realidade, tudo que nos acontece e é permitido que nos aconteça
tem um viés para o nosso bem. Mesmo que nós tenhamos a identificação de que aquilo nos faz mal, mas aquilo é algo que nós podemos vencer. Vamos lembrar das palavras de Jesus, né? Ninguém é dado um fardo superior às suas forças, né? Então todos nós temos a capacidade de superar ou de conviver com aquela dificuldade e vencendo esse momento de desequilíbrio. Então nós temos mais que agradecer a oportunidade que nós estamos tendo de sermos testados e de termos as condições para vencer, superar aquilo que nos é trazido. Então essa que é a nossa realidade. Então, quando a gente fala pessoas de mérito, nós estamos avaliando pelas condições, pelos valores materiais, certo? Aquilo que ela apresenta na sua vida. Mas nós não conhecemos o seu íntimo. Na obra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, tem o início logo do livro, é apresentado lá a André Luiz um aparelhinho chamado psicômetro. Certo? E esse psicômetro, através dele, André Luiz... Psicoscópio. Eu confundia com aquilo que o Dr. Jorge André chamava de espiritômetro, para ver a presença do espírito, mas era o psicoscópio. Obrigado. Então, nós vemos ali André Luiz surpreso, porque membros de uma mesa mediúnica carregavam consigo, no seu íntimo, pensamentos ou vibrações que não eram desejáveis, vamos dizer assim. Mas então todos nós ainda trazemos conosco, fruto de nossas imperfeições, essas vibrações no nosso íntimo, que não são exteriorizadas. Nós costumamos avaliar as pessoas do mérito pelos aspectos materiais, quando na realidade o nosso mérito é essencialmente, praticamente moral, certo? E esse mérito moral nós não temos a condição de avaliar. Então, se um espírito está sendo encarnado, está sendo obsidiado por um outro espírito desencarnado, existe uma razão para isso ou existe um teste dentro da sua fidelidade aos ensinamentos do Cristo? Tem uma quadrinha, Casimiro Cunha, que diz que o obsessor, eu não me lembro exatamente das palavras, mas que é um enviado para testar em cada um de nós o cumprimento dos ensinamentos do Cristo. Então o obsessor, na realidade, ele só vai nos atingir se nós permitirmos que isto ocorra. Certo? Então, essa obsessão, quando ela é permitida, ou nós estamos resgatando alguma coisa junto a outro espírito, ou então estamos sendo testados. Certo? Então, a nossa resposta deve ser sempre a mesma: amando, perdoando e caminhando em frente, desejando fazer o bem, nos modificando intimamente e moralmente. É por aí. É interessante. Você estava falando e refletindo que a obsessão pode ser um resgate que estamos fazendo junto a outra pessoa. Sim. Nós sabemos que quando nós estamos nos esforçando moralmente, isso vai restringindo o espaço de qualquer espírito que tenha esse objetivo. Mas, ainda assim, é possível essa aproximação e que um processo de obsessão se instale. Mas fulana realmente está se esforçando, é uma pessoa... Olha, mas aquele processo se instalou, Deus permitiu, até, por ser uma pessoa que já está mais aplicada no esforço do bem, para que aquele espírito, através dessa conexão com ela, fosse levado a um socorro mais profundo. Porque as nossas relações no passado com alguns espíritos são muito desastrosas e profundas, não é? Então, nós lembramos, no caso do Dr. Bezerra de Menezes, o espírito fala: contigo eu não posso mais, mas com seu filho eu ainda posso.
E o Dr. Bezerra, através do filho, precisou lidar com aquela experiência. Mas também tem aqueles casos da pessoa, não ser no nível do Dr. Bezerra, mas já está vivendo uma vida mais refletida, com escolhas mais ajustadas, e essa conexão se estabelecer, e através dessa obsessão que surge, o ser é convidado a um esclarecimento maior. Aí tipo, não, mas eu era católico, eu era evangélico, e agora eu sou espírita, aconteceu tal coisa, eu fui socorrido. Porque mesmo já estando numa compreensão religiosa, trazia consigo no planejamento a necessidade de um encontro e um compromisso com a doutrina espírita. Então, quando quando se instala essa aproximação na obsessão, é a oportunidade daquele ser encontrar o socorro dentro da casa espírita e ali desenvolver uma tarefa que já estava no compromisso dele no planejamento reencarnatório. Todos nós somos amparados continuamente, independente de opção religiosa. Independente. Apenas dentro do Espiritismo nós temos algo mais que nos ajuda, que é a compreensão. A gente sabemos o que devemos fazer, para que devemos fazer, como devemos fazer e por que aquilo está acontecendo. Não sabemos exatamente o fato, mas conhecemos razões pretéritas. Então isso nos ajuda. O Espiritismo consola e esclarece e nos fortalece na nossa caminhada. Então é por aí. É a única diferença que existe, apesar de nas outras também podem estar presentes. Sim, é interessante, né? Porque eu lembrei do pai de um amigo nosso, de alguns amigos. Tem a família em si, uma família amiga. Aquele senhor, ele já era uma pessoa que estava desenvolvendo um trabalho junto à Igreja Católica naquela ordem dos Vicentinos. E era uma pessoa dedicada ali, muito focada dentro de uma aplicação mesmo. Mas quando os dois filhos conheceram a doutrina espírita e se envolveram, se comprometeram na tarefa junto à casa, a ponto de fundar uma instituição, ele rechaçava muito. Ele não aceitava, ele falava coisas provocativas, entendeu? Muito refratário. Não incomodava os filhos porque eles tinham certeza do que estavam fazendo, mas era uma participação muito constrangedora dele com aquelas falas. E aí entrou num processo que ele desenvolveu um problema cardíaco grave e foi internado e fez o tratamento dele e tal. E algo aconteceu naquele momento que quando ele saiu do hospital, ele não retornou para as atividades na Ordem dos Vicentinos, nem junto à Igreja Católica. Continuou amigo dos companheiros tal, mas ele seguiu uma outra direção e hoje é um estudioso da doutrina. E essa atitude dele reverberou junto aos ex-companheiros lá da tarefa dos Vicentinos e eles tomaram conhecimento da doutrina, quer dizer, eles continuaram católicos, mas passaram a ver o espiritismo não de uma forma preconceituosa, porque eles sabiam que aquele ex-companheiro na tarefa era um homem de bem, e que se algo tinha virado uma chave dentro dele para uma compreensão mais ampla sobre Deus, sobre a vida, dentro da orientação espírita, é porque algo fazia sentido. Eu estava refletindo sobre ele agora, eu falei a coisa e depois veio o exemplo. Vamos continuar? Vou terminar aqui esse item. Então, é digno de nota. É digno de nota, diz Kardec, que depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhe podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram um estudo prévio recomendado, ou não deram importância aos conselhos que receberam. Então Kardec volta a afirmar, né, e com muita razão, de que quem vai lidar com a mediunidade precisa estudar a doutrina espírita e, claro, né, aprofundar o conhecimento em torno da mediunidade. Eu tinha citado aí 2 livros fundamentais, né, em termos de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, claro, é a base, e o livro Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, Aloysio Guigino.
Essas duas obras que você falou têm características diferentes, porque o Livro dos Médiuns ele é voltado mais para o médium encarnado aqui, a compreensão, o desenvolvimento, a prática. E nos domínios da mediunidade é uma visão da espiritualidade com relação ao exercício da mediunidade. Tá? Então é como a espiritualidade, os desencarnados trabalham numa reunião mediúnica, trabalham com a mediunidade. Então isso é muito interessante. E agora é muito importante também nós ressaltarmos que essa obra que nós estamos estudando, Noções Elementares do Espiritismo, no capítulo 2, do que é o Espiritismo, ele nos traz no seu conteúdo aqui muitas referências, muitas chamadas a obras que são posteriores a ela, tá? Mas que nos enriquecem, nos dão uma sustentação maior para o nosso entendimento. E o Livro dos Médiuns aqui citado é uma delas, né? O Livro dos Médiuns é posterior a essa obra, o que é o Espiritismo. Mas aqui foi inserida essa chamada para o Livro dos Médiuns, já que nós estamos tratando de mediunidade, nós estamos tratando de qualidade dos médiuns, nada mais justo que nós estejamos fazendo referência ao Livro dos Médiuns, e quem lida com a mediunidade, conforme lembrou o Eduardo, há que estudar. Eu não estou dizendo ler, não. Estou dizendo estudar o Livro dos Médiuns, porque isso nos dá, pelo esclarecimento, o amparo, a força, a chamada para que nós tenhamos determinados cuidados com relação à prática da mediunidade, evitando, conforme nos é colocado aqui, que essa quantidade de número de médiuns obsidiados tenha diminuído através do conhecimento e através da atenção, certo? Que é feita que é dada pelos médiuns com relação a essa possibilidade da aproximação e da influência de maus espíritos. E aí, Miranda? Nós temos que bem dizer a mediunidade, né? Se estudando nós enfrentamos ainda desafios, imagina aquele que realmente não estuda. E conforme nós vamos estudando, aqueles que estão à nossa volta, e são muitos que são atraídos pelos nossos pendores, por necessidades semelhantes às nossas, eles também vão sendo cuidados juntos. É nisso que André Luiz fala que toda conversa edificante é, por excelência, uma doutrinação. Então, com todas as nossas limitações, mas o desejo sincero de aprender. E é interessante porque estudar a doutrina não é só ler, é buscar o material de leitura para refletir e meditar. É justamente nesse processo de reflexão e meditação que muitos que nos acompanham e nos observam são socorridos juntos, né? Sem o estudo, o médium fica à deriva. Nós sabemos que passamos pela época em que os espíritos, os médiuns não tinham tanta facilidade de leitura, mas eram pessoas sinceras e no pouco que ofereciam se colocavam inteiros ali. Eu estou refletindo naquela situação do Eurípides Barçanufo, quando ele vai à reunião que o tio dele dirigia e era o povoado. Quando ele chega lá, todas as pessoas daquele povoado estavam reunidas naquele espaço. E tinha 2 cadeiras assim disponíveis. Aí o tio dele olha para ele, o amigo que estão chegando, e fala: nós estávamos aguardando vocês. E eles sentam. Quer dizer, era um grupo de pessoas simples, mas tinha alguém responsável, muito lúcido ali, coordenando aquele grupo. E o Eurípides observa, e ele percebe a sinceridade e a vibração do ambiente, a explanação das questões. Então ele fica pensando, a reunião acontece, né, mediúnica, e ele fica pensando: como eu gostaria de saber sobre as bem-aventuranças, vindo do próprio João Evangelista. E o médium analfabeto é justamente aquele que se levanta e começa a explanar sobre as bem-aventuranças. Aquele homem não tinha cultura, mas ele estava receptivo àquela ambiência de estudo que ele estava pertencendo. É isso aí. Dito isso, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí pela sua audiência, pelo seu carinho com a nossa amada emissora Rádio Rio de Janeiro. Muita paz a todos, se Deus quiser, e como diz a Luiz Guigino, ele há de permitir, semana que vem aqui estaremos. Até lá, muita paz. Que Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita de 1859, o mês dezembro de 1859. No programa passado nós finalizamos o título A Eficácia da Prece. Nesse programa a gente vai dar início a um outro processo aqui, sem antes, eu não posso esquecer de dar as boas-vindas ao meu parceiro. Sempre esqueço alguma coisa, é normal, galera. Dar as boas-vindas ao meu parceiro Renato Souza. Meu irmão, seja bem-vindo. Olá, Bill, olá a todos, muita paz, estamos por aqui. Sempre. A gente vai começar, né, Renato, como a gente já antecipou no programa passado, né? Um espírito que não se acredita morto. Será que existe isso, rapaz? Espírito que não acha que está morto? Bom, morto, bem morto, como diz o Evangelho, né? Não existe, né? O corpo está morto, o corpo lá está com as suas células dispersas lá, né? Mas o espírito continua vivinho da Silva e bem vivo, né? Então vamos ver, Renato, o que diz esse texto aqui, né? Vamos lá. O espírito que não se acredita morto, que diz o seguinte: um dos nossos assinantes do departamento de Loiré, é isso, Renato? Você que é bom em francês? Loiré? Deve ser isso, né? Isso. Loiré ou Loirete? Vamos falar de forma literal. Excelente médium e escrevente, escreve-nos o que se segue a respeito de várias aparições que testemunhou. Diz o seguinte: não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vem apoiar a doutrina espírita, venho comunicar os novos fenômenos de que sou testemunha e médium, e que, como haveis de reconhecer, concordam perfeitamente com tudo quanto tendes publicado em vossa revista, a propósito dos diversos estados do espírito depois que se separa do corpo. Há cerca de 6 meses, eu me ocupava de comunicações espíritas com várias pessoas, quando me veio a ideia de perguntar se entre os assistentes havia um médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente, designou-me e acrescentou: tu já o és, mas em pequeno grau e somente durante o sono. Mais tarde, teu temperamento se modificará de tal maneira que te tornarás um excelente médium vidente, mas pouco a pouco, a princípio apenas durante o sono. No decorrer deste ano, experimentamos a dor de perder 3 de nossos parentes. Um deles, que era meu tio, apareceu-me em sonho algum tempo depois de sua morte. Tivemos uma longa conversa e ele me conduziu ao lugar que habita, dizendo-me que era o último grau que conduzia à mansão da felicidade eterna. Era minha intenção dar-vos a descrição daquilo que admirei nessa morada incomparável, mas tendo consultado a respeito o meu espírito familiar, respondeu-me ele: a alegria e a felicidade que experimentaste poderiam influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admiraste, e tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Espera que teu espírito esteja mais calmo. Detenho-me então em obediência ao meu guia, ocupando-me apenas de 2 outras visões mais positivas. Relatei somente as últimas palavras de meu tio. Após haver admirado aquilo que me era permitido ver, ele me disse: agora vais retornar à terra,
Simplifiquei-lhe que me concedeste mais alguns instantes e ele, ou melhor, supliquei-lhe que me concedeste mais alguns instantes e ele respondeu: não, não, são 5 horas e deves retomar o curso da tua existência. No mesmo instante despertei ao som da batida de 5 horas de meu relógio. Vou fazer uma pausinha aqui, né, Renato? Sim. Perdão. Uhum. Eu começo a falar muito, começa a me dar começa a acumular muita coisa na minha garganta. Mas enfim, aqui ele fala no início lá, né, da questão da mediunidade e da vidência. É interessante ele falar aqui que de início ele iria ter essa, digamos, a liberação de parte, né, da mediunidade e da vidência durante o sono, né? É bem interessante, que mostra, né, e aqui ele segue aqui dizendo aqui: mais tarde teu temperamento se modificará de tal maneira que te tornarás um excelente médium. Quer dizer, vai depender dele, né? A utilização da mediunidade também, né, Renato? Às vezes você vem programado para um tipo de mediunidade, mas no decorrer do processo ali daquela vida em específico, a espiritualidade entende que se você começar a colocar essa mediunidade em prática, você pode se perder, né? Você vai se perder por alguma razão, por exemplo, a mediunidade, né? Vamos colocar o exemplo do Bill Fabiano. O Bill Fabiano precisava ser médium vidente, mas aí ainda tem algumas coisas nele, né, dentro da personalidade dele ainda, não tão avançada assim, e se ele colocar essa mediunidade em uso absoluto, total, ele vai se perder, porque ele vai deixar a vaidade tomar conta, ele vai achar que ele é o bambambam, que ele tem uma mediunidade, que ele é melhor do que o Renato não vê nada, o Renato é só psicofônico todo mundo mas vidente mesmo 100% nem todos. Tem a pessoa que só vê à noite, tem pessoas que vê de vez em quando, mas ver de forma absoluta tudo e todos o tempo todo, aí já é uma mediunidade mais top, né? Então a espiritualidade fala assim: acho que não vai ser bom pro Bill, não. Então vamos tolir isso. Embora ele tenha acordado, ele não vai dar conta disso ainda nessa vida, né, Renato? Acho que é mais ou menos isso que o espírito está falando ali. Se a espiritualidade entender que você, com aquela mediunidade específica, você não vai se perder nessa vida, e em se perdendo o Bill em uma vida, ele compromete o projeto de muita gente, porque, assim, quem viu o filme aqui é Nosso Lar 2, ou Os Mensageiros, falou-se muito nisso, né, no início lá, né, Renato, ou durante o programa, não lembro bem, durante o filme, do projeto, né? As pessoas reencarnaram com um projeto. Está lembrado do filme, Renato? Sim. 3 ou 4 personagens que iam abrir uma casa espírita, né? Enfim, e era um projeto só para todos. Porque aí reencarnar, eu não quero, você não quer, você se desvia. Ou seja, quando eu não assumo, eu e o Renato temos um projeto aqui que é o Luz na Penumbra, né? A despeito de a gente querer ou não, o programa vai existir, obviamente, né? As coisas não podem cessar porque o Renato não quer ou porque o Bill Fabiano não quer. O próprio Kardec questionou a espiritualidade disso. Se houvesse a falência dele, se eu falir, os espíritos responderam: o trabalho continua, outros continuarão, né, o trabalho. Ou seja, o que tem que ser, meu amigo, vai ser. Mas a espiritualidade nos deu a oportunidade de estarmos à frente, agradecemos, né, Renato, do fundo do coração. Mas a gente tem que entender que depende muito da nossa aceitação, do que nós vamos fazer com isso, do que nós vamos angariar, porque quando a gente deixa de fazer um projeto de 10 pessoas, por exemplo, 2 não fazem, esses 2 podem ser mais cabeça do que rabo, né, Renato? Existem aquelas pessoas que são as cabeças e aquelas pessoas que são rabetas, que ficam atrás da cabeça, ali seguindo a cabeça. Sim. Quando 2 cabeças resolvem não fazer, pode ser que os outros não tomem a frente e o projeto fica comprometido. Não sei se eu me fiz entender, Renato. Sim. Olha, nós só trouxemos as situações que nós podemos resolver, e nem essas a gente consegue resolver às vezes.
Imagina se nós trouxéssemos coisas que, olha, não dá para resolver agora. Por quê? Porque depende de uma série de outras engrenagens, né? Uma série de outras conquistas que o espírito não tem, né? Para se manter firme, forte, para se manter ali dedicado, né? Àquela situação. Então, vai acontecer sim, sem dúvida, de você trazer aquilo que, olha só, pede isso, pede aquilo. Não, você mesmo fala sobre isso, né, Bill? Leva o que dá para resolver. Sim. Ainda bem que temos uma providência divina que olha por tudo isso, né? Não corre a revelia, não é? Não, graças a Deus. Ainda bem que não, porque se corresse a revelia a gente estava lascado, me perdoem a palavra, né? A força da palavra, mas é isso mesmo, estaríamos lascados, né? De tudo que é jeito, porque a gente traz as situações, algumas a gente resolve, outras não, a gente leva de volta. E aí vai comprometendo não só as nossas próximas experiências na carne, necessidades de aprimoramento, como prejudica também todo um manuscrito, não é? Imaginem um texto que foi escrito, um enredo, uma novela, um filme. Todos os personagens ali estão interligados de alguma forma. E se eu falho em alguma coisa, eu estou falhando com o grupo, eu estou falhando com todos aqueles que fazem parte daquele capítulo, não é? Sim, daquele momento e tudo mais. E a providência divina sabe ver muito bem, direitinho, como é que as coisas podem ser resolvidas. Daí, aquilo que a gente vê, né? Às vezes vem no nosso núcleo familiar, ou no nosso trabalho, ou no coisa, espíritos que estão mais comprometidos com a mudança e que vêm nos auxiliar, não é? Mas se está todo mundo num mundo de prova e expiação, é todo mundo um espírito imperfeito? Olha, todos nós somos considerados ainda, e o Kardec deixa claro na partir da questão número 100, lá, né? Que nós estamos fazendo parte de um mundo aos quais nós somos enquadrados como imperfeitos. Só que dentro da nossa imperfeição existem outras divisões, em que outros espíritos podem estar um passo mais à frente. Por que eu estou num passo mais atrás que o Bill? Porque eu errei em alguma coisa, não é? Em alguma situação. E hoje eu e o Bill, a gente está junto nessa proposta porque o Bill está um passo mais à frente, não é? E aí a gente precisa acabar de resolver alguma coisa. Ele está tentando me auxiliar a resolver uma coisa que eu não resolvi. E eu estou tentando me acertar com ele, me reconciliar, enfim, né? Encaminhar as coisas da melhor forma possível. Olha, essa engrenagem, o melhor escritor, não é? A gente pode usar essa comparação, sim, né? Comparação no melhor sentido da palavra. Não que eu esteja comparando Deus a qualquer outra situação, não, mas comparação para que a gente possa entender o que eu quero dizer, tá? No melhor sentido da palavra, né? Com todas as aspas possíveis, tá? O melhor escritor, né? Que a gente pode conhecer, né? Dentro das nossas possibilidades, se chama Deus, se chama Divina Providência. Exato. Não é, Bill? Isso aí. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, estamos em dezembro de 1859, o subtítulo, Um Espírito que não se acredita morto. Vale destacar aqui, antes que já tenha alguma reverberação em relação a isso, quando a gente fala aqui de projeto, que um atrapalha o outro, não quer dizer que o projeto que eu tenha com o Renato, se eu não fizer, se eu não der conta, o Renato vai ter que ficar me esperando, não é isso. Sim. O Renato tem o direito de avançar se eu não quiser ir com ele. Sim. O Renato não precisa me esperar. A mesma coisa que Jesus está lá no cimo do Everest, né? Pô, Jesus vai ficar esperando a gente? Cara, não vai esperar. A evolução, o progresso, gente, é imperioso, ou seja, ele tem que se dar. E só que um não depende do outro para evoluir. Eu não posso chegar lá no final das minhas contas e falar, pô, o Renato não me deu suporte, pô, não evolui por causa do Renato. Não existe. Cada um conforme as suas próprias obras. O seu livre
Oi, Bill, o seu livre-arbítrio, ele é respeitado. Sim, total. O que a gente fala com relação a projetos é que a gente já se reuniu, provavelmente a gente se reuniu lá atrás para fazermos coisas não tão felizes assim, não tão legais. Então a gente adquiriu, né, Renato, débitos, nós dois, né, em conjunto adquirimos débitos. E seria necessário que nós dois, em conjunto, também ressarcíssemos esses débitos. Só que o Bill não quis, continua ali. Então o Renato vai avançar. Mais à frente, quando eu tiver um outro nível de consciência, a gente vai se reunir novamente. Exato. É isso que eu estou querendo falar, tá, galera? Não quer dizer que o Renato vai ficar esperando, porque o projeto a falência de um não depende da execução do outro e vice-versa, tá, pessoal? Só nesse nível aí. Mas a evolução é de forma individual. Sim, tá? perfeito. Cada um vai no seu tempo ali, tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá. A alegria e a felicidade que experimentaste poderiam influenciar a descrição das maravilhosas belezas que admiraste, e tua imaginação poderia criar coisas inexistentes. Espera que teu espírito esteja mais calmo. Detenho-me então em obediência ao meu guia, ocupando-me apenas de 2 outras visões mais positivas. Relatei somente as últimas palavras de meu tio. Após haver admirado aquilo que me era permitido ver, ele me disse: agora vais retornar à terra. Supliquei-lhe no que me concedeste mais alguns instantes, e ele respondeu: não, são 5 horas e deveis retomar o curso da tua existência. No mesmo instante despertei ao som da batida de 5 horas do meu relógio. Agora a gente vai entrar na continuidade aqui. Minha segunda visão foi um dos 2 outros parentes mortos durante o sono. Tratava-se de um homem virtuoso, amável, bom, pai de família, bom cristão, e embora doente desde muito tempo, morreu quase subitamente, e talvez no momento em que menos esperava. Seu semblante tinha uma expressão indefinível, séria, triste e ao mesmo tempo feliz. Disse-me: espio minhas faltas, tenho porém um consolo, o de ser o protetor de minha família. Continuo a viver junto à minha mulher e meus filhos e lhe inspiro bons pensamentos. Orai por mim. Que é legal a gente fazer uma pausinha aqui, né, Renato? Porque em segunda tratava-se de um homem bom, cara legal, virtuoso, bom cristão, né? E que, como a maioria de nós, pelo menos dentro do quadro que nós vivemos hoje, né, Renato? Tanto eu quanto você, nós temos saúde, pô. Renato, sim, não tem vários projetos aí, né, Renato? Tem vários projetos. Nossa, muitos. Tem vários projetos, muitas coisas. Pô, Renato tem 58, né, Renato? Exato. Eu fiz essa semana, agora, dia 25 de abril, 51. Cara, ninguém quer ir agora. Eu não tô na primeira, eu não quero correr para ser o primeiro da fila, nem tão cedo. Pô. Não. Eu sei que eu vou, mas agora também não quero. O Renato também não quer. A gente tem muitos projetos. Dá para fazer alguma coisa. Se não for dessa forma, né, Renato? Sim, sem dúvida. Se for de outra forma, você tem que ir agora, o Bill, você tem que fazer 51 anos e partir, retornar. Cara, ok. Mas que o pensamento do indivíduo aqui, o que ele diz aqui? Continua a viver junto à minha mulher e meus filhos. Aí Jesus nos traz um outro grande ensinamento. O que é da carne é da carne. O que é do espírito é do espírito. Sim. A pergunta que fala, Renato. Engraçado que ele pede lá no final: orai por mim. Muito embora ele diga que ele inspire bons pensamentos aos familiares, mas ele ficou ali. Contraditório, né? Né? Orai por mim, né? Sim, talvez porque ele necessite de uma compreensão melhor para poder ir. Olha, sim, o fato de você ir não quer dizer que você vai deixar de ter relacionamentos com eles e tudo mais. Não existe isso, não é? Aquela ausência física não significa perda de sentimento, de relacionamento, de tudo isso. Não significa nada disso, não é? E aí, enfim, ele fala, no final ele coloca: orai por mim, porque ele sabe que também lá no fundo ele sabe que precisa de mais esclarecimentos, né?
Entendo eu assim. Aí você falando isso aí, eu lembrei do Chico, né? Sempre o Chico, né? Quando ele disse que invisibilidade não quer dizer ausência. Exato, é isso que eu queria me lembrar, Bill. Eu não estava lembrando de jeito nenhum. Mas a gente tá conectado, né, meu parceiro? Aí falei do jeito que, né, que me organizou aqui na mente. A gente está muito conectado, né? Porque às vezes a pessoa entende, às vezes por falta de conhecimento, né? Mas quem estuda a doutrina sabe que não é por aí. Mas as pessoas que às vezes são curiosas, não são, que gostam da doutrina, são simpatizantes, talvez não tenham um conhecimento muito aprofundado, mas quem estuda um pouquinho a doutrina já sabe disso, né? Sim. Que não é o fato do espírito ser bom, ser feliz, ser alegre, que ele não vai se tornar um obsessor da família. Exato. Nesse caso aqui é um espírito bom, cara. Só que as energias não são mais compatíveis, né, Renato? Então ele sim está sendo um obsessor dessa família. Mas Bill, ele só está fazendo o bem. Não está fazendo bem. Ele é um espírito que emana amor e tudo, só que ele não pode estar mais ali. Né, Renato? Porque a presença dele, né, e isso eu falo até em voz alta aqui, como nós estamos falando, né, para todos os espíritos escutarem, a presença de um espírito desencarnado, ainda que esteja por amor à família, por não conseguir se desprender de um filho, por exemplo, a presença dele não é boa, porque são energias diferentes, né, Renato? É bom a gente falar sobre isso também, né, Renato? É super importante, Bill, super importante. Por quê? Porque, olha só, por mais que ele não tenha intenção, e não vai ter mesmo, ele quer bem da família dele, não é? Ele quer o bem da família dele, mas ele causa uma interferência mesmo sem querer, tanto no progresso dele como, não é, no progresso da própria família, na continuidade das coisas, não é? Porque olha só, o que separa o espírito da alma? É o corpo físico. Não mais do que isso, não é? Não mais. É o fato de estar encarnado ou não. Você está vivo ou você está vivo. Não existe outra coisa, né? Não existe outra. Você está vivo ou você está vivo. Em situações diferentes, em posições, em vibrações diferentes, tá? Mas é super importante isso. Se você me fez lembrar, não é? Momentos interessantíssimos em que logo depois do desencarne da minha mãe, né, a gente pôde ter aquela noção de que ela estava presente, mas que existiam outros espíritos com ela, não é? E ela falou, né? Ela chamou meu nome, eu escutei ela chamar meu nome, não é? E tudo, e escutei uma voz de choro e tudo mais, mas amparada, não é? E que ela precisava ir. Então, se ela pediu naquele momento para me ver, não é? Naquela noite, tá? E foi a noite da semana do sepultamento do corpo, né? Do corpo físico, não é? Logo no outro dia, Bill, logo na noite do sepultamento, né? E tudo, e ela pôde dizer, eu pude ouvir a voz dela, mas perceber que no ambiente tinham outros espíritos ali presentes, mas que ela precisava ir. Então essa compreensão de que a ausência dela não significaria que a relação não continuasse, que ela não pudesse vir visitar e que a gente não pudesse continuar mantendo contato. Olha, a doutrina espírita é sensacional, porque o esclarecimento que te traz é divino, né, Bill? Essa é a palavra correta. Consolação pura, né, Renato? Porque a gente tá se aproximando já do final aqui, a gente vai deixar para o outro programa, o Renato, da continuidade, porque a gente está falando dessa questão da obsessão aí, né, mesmo por amor. A gente sabe que o trabalho não cessa, né, Renato? Sendo aqui ou sendo lá do outro lado, no plano, na erraticidade, no plano espiritual, o trabalho não cessa. Então, quando você está aqui, ainda que seja por amor, com seus familiares, você está deixando de cumprir uma outra missão lá, de continuar uma tarefa lá. Porque você deixou uma tarefa aqui, porque findou a sua tarefa. O que você tinha que fazer, você fez, sendo bem feito ou não, isso aí quem vai avaliar depois é você, com seu mentor lá, espiritualidade, mas ok, isso é um outro papo. Mas aí você tem que dar continuidade lá, estudo, crescimento também, obviamente a gente sabe que cresce muito mais aqui na prática, mas você precisa estudar também lá, você precisa reavaliar
você precisa recalcular a sua rota, porque o seu mentor vai falar, você foi por aqui, não era para ter ido por aqui, era para ter ido para cá. Você chegou naquela encruzilhada ali, você tinha que seguir em frente, mas você entrou à direita. Aí eu falo para ele, mas você não me falou isso antes, vai me falar isso agora? Pô. Perfeito. Tem que ter falado, mas tem o seu livre-arbítrio. Falei, mas dá um jeitinho, só dá um toque. Fala assim pelo menos, vou falar com o meu mentor, fala assim pelo menos. Tem certeza que vai por aí? Já é um toque, né, Renato? Sim. Já é um toque. Sem dúvida. Enfim. Chegamos ao final, isso, Bill. Chegamos ao final, cara. 24 minutos e 10, 12, 13 segundos. Só nos resta agradecermos, né, por mais um programa Luz na Penumbra, um programa muito... O tempo passou rápido, né, Renato? Foi um programa muito bom, graças a Deus. Cumprimos o nosso papel, né, Renato? Sim, parceiro. Com certeza. Beijo no teu coração, meu irmão. Da melhor forma que é possível, né? Que a gente pode fazer, com certeza. Exatamente. Grande abraço. Muita paz a todos. Grande abraço a todos, muita paz. Valeu, Bill. Valeu. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.